Em várias regiões do Paraná, o milho está sendo retirado da lavoura. As máquinas não param e o trabalho está sendo maior que em anos anteriores. O estado deve produzir uma das maiores safras de grãos da história no ciclo 2022-2023, com 46,7 milhões de toneladas, 37% a mais que na safra passada. O problema é o local para estocar tantos grãos. O Paraná consegue armazenar quase 31 milhões de toneladas de grãos. De acordo com dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o ideal seria ter capacidade de armazenamento de pelo menos uma vez a produção total. No estado, hoje, as cooperativas concentram uma capacidade maior de estocagem. Os armazéns podem guardar 15 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Na sequência, vêm os armazéns privados e, por último, os públicos. A ampliação dessa capacidade caminha a passos lentos. Em 2014, o Paraná conseguia estocar 27,4 milhões de toneladas. Hoje é possível guardar 3 milhões e meio de toneladas de grãos a mais. Agora, na última safra, a gente teve recordes de produtividade e também de produção, então a maioria das unidades armazenadoras ficaram superlotadas. No estado, muitas estruturas de armazenagem são antigas, mas, segundo o professor, com a atualização de tecnologias e manutenção adequada, isso não interfere na segurança e na qualidade dos armazéns. Apesar disso, estes locais são espaços com alto risco de acidentes. No início de agosto, o incêndio atingiu um armazém em Ponta Grossa. Ninguém se feriu. Em Londrina, um trabalhador morreu soterrado neste silo de grãos em 2014. Um ano antes, 3 profissionais morreram em uma explosão registrada em um outro silo. Em 2001, um armazém explodiu no porto de Paranaguá. Várias pessoas ficaram feridas. Um outro acidente no porto matou 2 pessoas em 1992. O mais recente e mais violento foi registrado no dia 26 de julho nos armazéns da Cevale, em Palotina, no oeste do estado. A unidade tem 54 anos de operação. O Corpo de Bombeiros afirmou que todos os certificados de segurança estavam em dia. E a cooperativa disse que os armazéns passaram por reformas para incorporar melhorias ao longo do tempo. As explosões deixaram 10 pessoas mortas e 11 feridas. A maioria das vítimas foram encontradas dentro de túneis que passam embaixo dos armazéns. Caminhões que saem da lavoura e chegam nos armazéns descarregam os grãos em moegas. Depois disso, os grãos passam por processos de limpeza e secagem e, através de elevadores, são armazenados nestes silos gigantes. Os túneis são estruturas como esta. Ficam no subsolo e por ele os grãos são retirados dos silos para serem exportados ou irem para as indústrias. Os profissionais que trabalham em armazéns passam por vários treinamentos obrigatórios. São preparados para trabalho em altura e em espaços confinados, como os túneis. O Cristiano é um profissional treinado, todo equipado com equipamentos de segurança, e ele vai descer, vai ter acesso a esse túnel. Aqui o Cristiano está utilizando óculos de segurança, capacete de segurança, máscara, tá? O cinto de segurança, as luvas, as botinas, tá? E os talabartes para ele poder se ancorar nessa descida. Antes da descida, equipamentos medem o nível de oxigênio e de outros gases lá embaixo e se há risco de explosão. O oxigênio lá embaixo está dentro do permitido, né? Tá? Não existe a presença de gás sulfídrico, não existe a presença de gás carbônico e também não existe pó em suspensão dentro dos limites de explosividade. Então ele vai poder adentrar esse espaço. O Cristiano é operador de máquinas. Volta e meia precisa descer no túnel para ver como estão as esteiras que transportam os grãos. É bem arriscado, a coisa tem que descer com muito cuidado porque é alto, né? O vídeo feito pelo Cristiano mostra um túnel com equipamentos parados. São nestas esteiras brancas que os grãos são transportados até os caminhões. Repare que não há pó suspenso e nem no chão. Nesta imagem, feita em outra empresa, o equipamento está em operação. Veja a quantidade de pó que se forma. No chão, fica uma camada alta de pó. E essas partículas de pó em suspensão, elas tendem, desde que
ocorra uma fonte de ignição, uma faísca qualquer, um curto-circuito, alguém abriu chama, um aparelho de solda, alguma coisa nesse sentido, poderá ocorrer uma reação em cadeia. Estruturas onde as esteiras ficam fechadas ou o uso de equipamentos como exaustores ajudam a reduzir a quantidade de pó suspenso. A limpeza dos túneis também é algo fundamental. Se fazer uma limpeza antes da safra, se possível, durante a safra, fazer limpeza efetivamente, fazer limpezas ao final da safra, certamente as empresas fazem isso, elas têm os seus procedimentos. Ocorre que, durante um pico de safra, a quantidade de pó é tão grande, não só aquele pó que está depositado, mas aquele pó que é gerado pelo grão que tu estás recebendo ou está expedindo. Muitas vezes essas unidades armazenadoras recebem de um lado, vindo da lavoura, e já tem caminhões carregando para ir para a indústria ao mesmo tempo. É um fluxo muito grande. Então, esses particulados vão estar em suspensão. Tendo partícula em suspensão, além dos próprios gases que também podem ser gerados, eles são potencialmente explosivos. Então, esse risco ele está sempre presente. As pessoas precisam estar sabendo que efetivamente estão trabalhando com uma atividade de risco.